Olá, salve, salve, salve! Estamos chegando, estamos de volta com mais um A Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu, a Bíblia responde. Nós estamos aqui. Oh, meu Deus, é junho de 2023, comecinho de junho. O tempo continua passando e agora é tempo de frio, um friozinho gostoso, tempo de festas juninas, de comer milho assado, beber quentão. Mas crente pode? Você acha que crente pode participar dessas coisas? O que você acha? Vamos lá, vamos lá. Eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, canal Sérgio S. Bento, tá bom? E também, se você puder, dê aí o seu like, faz bem um cafuné, ok? E ative o sininho, que avisa das novidades. E divulgue, 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 ok? Sejam todos muito bem-vindos a mais um A Bíblia e o Jornal. Vamos, hoje é o nosso assunto, vamos. O assunto de hoje é uma pergunta que eu faço para você. Estas manchetes não te dizem nada? Estas manchetes não te dizem nada? É uma pergunta que eu faço a você que está me assistindo. Daqui a pouco eu vou falar das manchetes, tá bom? Bom, entre os dias 29 e 31 de maio de 23 deste ano, praticamente é o fim da semana passada, né? Nós estamos no comecinho de junho, esse fim da semana passada foi fim de maio. Então, do dia 29 ao 31 de maio, tivemos alguns acontecimentos envolvendo as igrejas evangélicas que viraram manchetes na mídia de um modo geral a nível nacional. Quero frisar que são manchetes de apenas 3 dias. Você prestou atenção? Do dia 29 ao dia 31 de maio. 3 dias, ok? As manchetes são de mídias variadas, evangélicas ou não. Se eu estivesse escolhendo mídias que não fossem evangélicas, o pessoal ia criticar. Se eu escolhesse só evangélico, ficaria esquisito, né? Então, vamos lá a estas manchetes que eu selecionei aí. Algumas, não foram todas, desses 3 dias aí. Primeira, PF, a Polícia Federal, apreende avião da Igreja Quadrangular com 290 quilos de maconha. A fonte dessa informação, dessa manchete aqui, é do Estado de Minas, do dia 27/5/23, gente. O pessoal da Igreja Quadrangular está dizendo que foram eles que acionou a Polícia Federal. Mas a Polícia Federal, por outro lado, está dizendo que as informações vieram da sua inteligência, do núcleo de inteligência da Polícia Aeroportuária. E daí? Segunda manchete. Grupo comandado por pastor movimentou mais de 206 milhões do PCC. A fonte aí é de uma mídia gospel, Fuxico Gospel do dia 29/5/23. Outra manchete. Operação Mamon, não é mamão, mamon, que quer dizer grana. Igreja de BH, de Belo Horizonte, é investigada por esquema que lavou mais de 6 bilhões de reais. Meu Deus do céu. Essa manchete é do Fuxico Gospel, também uma mídia evangélica aí, do dia 30/5/23. Mais outra manchete. Mais outra, meu Deus do céu, não acabou não, tem mais aqui. Igreja e rádio evangélica são investigadas por lavagem de dinheiro. Fonte aqui também é uma mídia evangélica, da Folha Gospel, do dia 31/5.
A reportagem vai dizer lá que eles movimentaram aí, a suspeita de movimentar mais de 6 bilhões em lavagem de dinheiro, meu Deus do céu, tem misericórdia. Mais uma manchete aqui. Banco comprado por Bispo Edir Macedo já gerou lucro de 3 bilhões de reais. A fonte da informação aqui da manchete é do portal de prefeitura do dia 30 de maio. Outra manchete aqui, vamos lá. Ex-cantor da Graça Music anuncia saída gospel. Entre aspas, a manchete continua, ele diz, tomei nojo deste meio, fecha aspas. E depois ele continua falando alguma coisa, tipo, as lideranças são difíceis de lidar, mesquinhas, soberbas, que se dizem autoridade espiritual. A notícia, a manchete aqui também é de mídia evangélica, do Gospel Prime, do dia 29/5. E a última aqui, dessas notícias, dessas pancadas, Marcelo Crivella tem mandato cassado pela Justiça Eleitoral. A fonte aqui é do Fuxico Gospel do dia 29/5 de 23. Meu Deus do céu, quanta notícia! Veja bem, essas notícias aí são apenas de 3 dias. Eu peguei de fontes variadas todas essas manchetes aí, que fique muito bem claro para você que está me assistindo, tá bom? Veja bem, eu não sei o quanto dessas manchetes, dessas notícias são verdadeiras, eu não sei. O tempo dirá, o tempo dirá. Mas antes do tempo dizer, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, as notícias são de vários meios de comunicação, e entre eles evangélicos. Então não é uma coisa só do mundão, da mídia secular, e seria perseguição. Então essa coisa de perseguição não cola. É de várias mídias, no Brasil inteiro praticamente essas notícias foram dadas, tá bom? Houve repercussão no Brasil inteiro. Segunda coisa que eu quero dizer. Conhecendo o mundo evangélico como eu conheço, se não tivesse alguma coisa de verdade nisso, tipo calúnia, uma difamação, mentira, né? Vocês podem ter certeza que a liderança, que esse pessoal aí que está sendo motivo dessas manchetes aí já teria partido para o ataque, tá bom? Então me parece que tem alguma verdade nessas manchetes aí, tá bom? Vamos lá, isso posto, vamos em frente. E eu quero fazer algumas perguntas aqui para você que não querem calar. Primeira, diante de tais notícias, você não acha que tem muita coisa errada com o mundo evangélico no meio da igreja evangélica? Ou para você, vale a ideia de que a igreja não é perfeita, os homens são falhos, são pecadores. Mas você não acha que mesmo assim esse pessoal aí passou dos limites? E que isso está para além, muito além do fato de serem pecadores, imperfeitos? Você não acha? Segunda coisa, segunda bateria de perguntas. Você sabia que essas notícias, como eu te disse, são apenas de 3 dias, do dia 29, 30 e 31 de maio, e que isso representa apenas 10% do que acontece? Ou seja, 90% do que realmente acontece no mundo evangélico, nos bastidores da igreja evangélica, a mídia em geral não fica sabendo, nem os próprios evangélicos. Então, meu querido, isso que a gente viu aqui é a ponta do iceberg, ok? E terceiro, você ainda continua achando que tudo isso tem a ver com o fato de a igreja ser dirigida por homens imperfeitos e pecadores? Você continua insistindo?
E eu pergunto a você, se alguma dessas coisas estivesse acontecendo na sua vida pessoal, com você, alguma dessas notícias que eu dei aí, você acha que teria alguma coisa errada na sua vida ou estaria tudo bem? Você iria tomar alguma providência ou não? A culpa é sua ou dos outros? Pense aí, viu? Pense aí. Veja só. O que o deputado federal e pastor evangélico Marco Feliciano disse sobre mais uma dessas manchetes que rolou aí nesses 3 dias, sobre a cassação do senador ou do ex-senador Crivella. A manchete lá do Fuxico Gospel, uma fonte de mídia evangélica. Ele diz: tempos realmente sombrios. Tempos realmente sombrios, falando da cassação do mandato do Crivella. Bom, e aí ele questiona: a justiça fecha os olhos para uns e abre os olhos para outros. Por que tanta seletividade? Diz o Marco Feliciano, deputado evangélico. Veja que para o deputado federal e pastor evangélico Marco Feliciano, o Crivella foi injustiçado. Houve seletividade no julgamento. Para o Feliciano, então, o Crivella não tem culpa. Se tiver culpa, os outros também têm que ter. Por que só o Crivella tem culpa? Será que porque o Crivella é evangélico? É perseguição. Segunda coisa, o que será que o nobre deputado federal e pastor evangélico Marco Feliciano teria a dizer sobre todas essas manchetes que eu li aqui para vocês desses 3 dias? Ele deve saber de que essas coisas estão rolando na igreja evangélica e muito mais, mas muito mais, não é? Ele deve saber. O que será? O que será que ele teria a dizer sobre essas manchetes, sobre esses acontecimentos, sobre isso que está rolando no meio da igreja evangélica? E isso apenas em 3 dias. Será que ele dizia assim, tempos realmente sombrios? Ou seria, é perseguição aos evangélicos? Estão perseguindo os evangélicos? Ah, meu Deus do céu, eu quero falar com você. Por acaso você tem negado o que tem acontecido negativamente com você na sua vida? Você tem culpado os outros pelo que tem acontecido com você? Você sabia que quem não se enxerga, não faz autocrítica, não se olha no espelho, não cresce, não evolui como ser humano? Você sabia que quem não se arrepende, confessa os seus pecados, não tem perdão dos seus pecados, como pode atrair juízo divino? Está a caminho de ser quebrado. Você sabia disso? Pense sobre isso, pense sobre isso. Eu queria terminar lendo um texto bíblico do Evangelho não, de 1 João, da carta de 1 João. João, autor do Evangelho de João. A primeira carta de João, do capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que o apóstolo João diz. Ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Deus é luz. Nele não há treva alguma, nenhuma, nada. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. João continua e diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz,
temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele continua no verso 8: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu queria que você pensasse bem nessas manchetes que eu falei para você, que estão aí supostamente tendo acontecimentos no meio da igreja evangélica do Brasil, e sobre coisas que está acontecendo talvez com você também. E como muitos pastores evangélicos, que essa é uma filosofia, uma mania deles, né? Eles negam, dizem que é perseguição, é coisas do diabo, é mentira, enquanto eles vão de engano. E o pessoal da igreja evangélica também, os irmãos aí, também tem essa mentalidade de que tudo que falar contra os evangélicos é perseguição, é mentira, é coisa do diabo. É assim que você pensa também quando as coisas acontecem negativamente com você? Você fica culpando os outros, você não quer saber dos seus erros, você não se enxerga, não se olha, não reconhece os seus pecados, não se arrepende, não pede perdão, não muda e continua caminhando achando que está tudo bem, mas você sabe que não está. Como essa liderança evangélica no Brasil sabe que o que está acontecendo na igreja evangélica brasileira não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, é pecado mesmo. E a igreja evangélica brasileira já está sob juízo divino. Não vê isso quem não quer ver. Quem é cego, quem finge que não se enxerga. E o pior cego, como dizem, né, é aquele que não quer se enxergar, que não quer ver. E também, então, eu quero falar com você. Cuidado para não cair nessa de que não é comigo, essa de negação, essa de que não estou em pecado, não preciso pedir perdão, me arrepender. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Isso é perigoso. A história da igreja evangélica, a história do cristianismo, a história dos tais homens de Deus, e a própria Bíblia está cheio. Que veja Davi. Davi é o grande exemplo. E a gente fica escondendo, negando, até que um dia a casa cai. A casa cai. Com Deus a gente não deve se brincar, conforme diz o apóstolo Paulo, tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Então você não pensa que o que muitos pastores estão fazendo no Brasil, tá tudo bem. Já tem muita gente colhendo muita coisa. E já tem muitos abalos vindo a caminho, muitos juízos chegando por aí. Mas eu queria que você pensasse também, principalmente sobre você. Como é que anda a sua vida, seu coração, sua mente, seu relacionamento com os outros? Está na luz de Deus? Está na verdade de Deus? Ou não? É tempo e hora para você se arrepender, confessar, pedir perdão e deixar que Deus te restaure a sua vida e que Ele não venha te visitar com o juízo dele. Tá bom? Pense nisso. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção sobre esses que me assistem e me ouvem agora, que porventura, meu Deus, talvez por pensar que o Senhor é um Deus que vai chicotear, que vai agredir, que vai dar castigo,
porque essa pessoa tem pecado. Mas é exatamente o contrário, nós somos realmente pecadores. Agora a questão é que quando a gente peca, a gente tem que dizer: eu pequei, eu errei. E não fugir, mas se aproximar de Deus em arrependimento e confessar isso e abandonar a prática do mal. Só assim a esperança, só assim a cura, só assim a gente evita o juízo de Deus sobre a nossa cabeça. E eu peço que esses que estão em situações assim, parecidas, e como está a situação da própria igreja nesse país, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia e ajuda que aqueles que porventura têm temor no coração possa clamar pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela tua graça, se arrepender de verdade, meu Deus, de verdade, e voltar para si e alcançar tua graça, teu perdão, a cura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é luz, não dá para esconder dele, nem viver com ele, com um pouquinho de escuridão. Não dá, tá bom? Eu quero pedir para você que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você divulgue esse programa para a gente. E até o próximo programa, A Bíblia e o Jornal. Tá bom? Beijão. Deus abençoe você.